Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a esta videoaula de arquitetura de computadores. A gente vai sair um pouco da parte de memória principal, que a gente vem conversando até agora nas partes 1 e 2, dessas videoaulas, e a gente vai começar a conversar um pouco sobre memória secundária. Então, primeira pergunta, por que memória principal não é suficiente? A resposta para isso são basicamente duas. A primeira delas é que a nossa fome por espaço de memória para armazenar coisas, ela não tem fim, basicamente. À medida que os anos vão passando, ela só cresce. Então, antes a gente se contentava com uma determinada qualidade de áudio, uma determinada qualidade de vídeo, uma determinada qualidade de capacidade de gráficos que são renderizados na hora, como por exemplo acontece em jogos, em modelos tridimensionais. Porém, aquilo que era considerado aceitável antes, hoje já é considerado de baixa qualidade. Então, para que a gente, por exemplo, armazene uma maior quantidade de textos, uma maior quantidade de gráficos, melhor qualidade de figura, melhor resolução de vídeo, tudo isso demanda uma grande capacidade de armazenamento da memória. A memória RAM, pelo menos atualmente, em um sistema de computador pessoal típico de hoje, ela vai variar aí dos seus 4 gigabytes para, sei lá, 64 gigabytes. Isso não é suficiente, por exemplo, para armazenar muitas dessas coisas que eu acabei de falar. Pensa, por exemplo, que dificilmente alguém hoje vai querer ter instalado um disco de 64 GB no seu computador. Até para um dispositivo móvel, isso pode ser considerado pouco espaço, dependendo do contexto. Então, o fato é que a gente precisa de uma maior quantidade de memória, mas a gente também precisa manter os custos dos computadores sob controle. Considerando que colocar essa quantidade adicional de memória como se fosse memória RAM certamente vai custar um valor significativo, então a gente precisa começar a pensar na possibilidade de empregar uma maior quantidade de memória que seja mais barata do que a RAM. Além disso, eu preciso armazenar dados e instruções de forma persistente. A memória RAM ela tem por característica ser volátil, então quando a gente corta o fornecimento de energia elétrica, então o conteúdo de memória é apagado e quando eu religar aquele computador, o que estava anteriormente na memória não vai mais estar lá. E obviamente essa não é uma situação desejada. Eu vou querer quando religar o meu computador que eu não precise colocar na memória principal o sistema operacional tudo de novo, colocar na memória principal todos os aplicativos que eu vou usar, todos os dados. Muitas dessas coisas eu já quero que estejam disponíveis e para isso eu preciso de uma forma de armazenar esses dados, essas instruções de forma persistente. E por conta dessas coisas, a gente vai percebendo que os computadores eles são organizados, do ponto de vista de memória pelo menos, em torno de uma hierarquia, onde eu tenho no topo dessa hierarquia memórias que são muito rápidas, porém muito caras, até memórias que são mais baratas, porém mais lentas. Então aqui nessa figura a gente vê que o topo da nossa hierarquia são os registradores. Os registradores eles são acessados na velocidade do restante do processador. Então é o que a gente tem de mais rápido em termos de memória. Logo abaixo dele vem a memória cache, que também está dentro do processador, uma memória de altíssima velocidade, mas ela tende a ser ligeiramente mais lenta do que os registradores, tá? Pelo menos em se tratando do nível L1, os níveis L2 e L3 aí eles podem ser um pouco mais lentos do que os registradores. Depois a gente tem a memória principal, que é a memória RAM, que essa já é consideravelmente mais lenta do que a memória cache e os registradores. Por outro lado, a forma de construir a memória principal, ela é mais barata, então eu posso ter mais dela. Depois eu tenho discos magnéticos, os SSDs, eles também vão entrar nessa categoria aqui, onde eu tenho um volume bem maior de espaço de armazenamento, a um custo bem mais barato. Porém, se a gente achava a memória RAM lenta comparada com a velocidade de funcionamento do processador, o disco ele é desesperador.
Mesmo o SSD melhorando muito esse panorama, ainda assim é bem mais lento do que a memória RAM. Ele está num mundo à parte em termos de desempenho. E na base dessa hierarquia, a gente tem outras formas de armazenamento em massa, como por exemplo, fitas de dados, discos óticos, que eles conseguem ter uma relação espaço de memória por preço, por dólar, por exemplo, ainda maior. Então, resumindo essa hierarquia, eu tenho memórias que vão desde registradores, onde eu vou poder arcar com algumas centenas de bytes desse tipo de memória por núcleo de processador, por exemplo, passando pela memória cache, que eu vou ter aí no nível L1, tipicamente entre 32 kilobytes até alguns poucos megabytes. Memória RAM, aí eu geralmente vou ter 1 GB, tipicamente hoje 4 GB pelo menos, até algumas centenas, eu posso ter sistemas parrudos com 64 GB, 128 GB de RAM ou até mais do que isso. E aí a gente percebe que à medida que a gente vai viajando de cima para baixo na hierarquia, a gente observa 3 parâmetros mudando. O tempo de acesso vai se tornando cada vez maior à medida que a gente vai para a base. A capacidade de armazenamento ela aumenta à medida que a gente desce nessa hierarquia. E a quantidade de bits por dólar gasto, a gente está usando o dólar aí como um padrão monetário internacional, tá? Ela aumenta e por isso ela se torna mais acessível. Em outras palavras, ela é mais barata. Então, o primeiro tipo dessa memória secundária, né, que são essas memórias com maior capacidade de armazenamento e persistentes, a gente tem os discos magnéticos, que estão localizados dentro dos computadores e se parecem com algo aqui. Tá? O que tem aqui na minha mão é um HD, como eles são conhecidos, tá? Do inglês hard disks, para notebooks, né, que é uma versão um pouquinho menor. Esse aqui, por exemplo, tem 250 gigabytes. Para os padrões de hoje, ele certamente é um disco pequeno, mas se eu fosse pensar em colocar 250 gigabytes de memória RAM no computador, aí mesmo para os padrões de hoje já seria muito, né? Então é daí que vem essa diferença. E essas unidades, como eu acabei de mostrar, na verdade, se a gente abrisse elas, a gente veria que elas são um conjunto de discos, tá? Metálicos, cuja superfície é magnetizável. Elas possuem um braço de leitura, né, que tem um cabeçote de leitura na ponta, e à medida que o disco vai girando, o conteúdo de memória ele vai sendo lido ou gravado. Então esses discos metálicos, eles eram cobertos por um material magnetizável, e esse é o pulo do gato que vai permitir que a gente persista os dados. Porque eu vou precisar de uma forma de fazer com que os zeros e uns permaneçam no dispositivo mesmo quando eu cortar o fornecimento de energia. Então, se eu utilizo de magnetismo para, por exemplo, realinhar partículas magnetizáveis, por exemplo, fazer com que o alinhamento delas fique voltado para a direita ou para a esquerda, como se fosse o polo norte e o polo sul, né, num sistema magnético convencional, então, mesmo que eu corte o fornecimento de energia, esse alinhamento não vai mudar. E aí, zeros vão permanecer sendo zeros e uns vão permanecer sendo uns. Quando eu quero gravar dados, então eu faço com que zeros e uns eles passem pela minha cabeça de leitura como se fosse uma corrente num sentido ou em outro sentido, tá? Então eu tenho uma corrente elétrica positiva ou uma corrente elétrica negativa. Esse sentido da corrente elétrica vai induzir um campo eletromagnético que vai realinhar as partículas magnetizáveis da superfície do disco que está passando embaixo desse cabeçote de leitura e de escrita. E daí essas partículas, elas em um sistema convencional, tá? Em uma gravação longitudinal, vai alinhar as partículas para a direita ou para a esquerda. E daí a gente adota uma convenção. Por exemplo, para a direita pode ser 0, para a esquerda pode ser 1, e daí a gente vai distinguir esses dois níveis lógicos dessa forma. Considerando que existe um limite para essa gravação longitudinal, né, onde a gente alinha as partículas magnetizáveis para a direita ou para a esquerda, a gente hoje tem o que a gente chama de gravação perpendicular.
onde a cabeça de leitura ela foi modificada para permitir a gravação e a leitura de partículas que estão alinhadas de forma perpendicular e não mais longitudinal à superfície do disco. Dessa forma, eu consigo ter mais bits sendo representados na superfície do disco e aí eu tenho uma maior densidade de informação por centímetro. A leitura ela vai funcionar de forma semelhante. À medida que o disco vai girando, então o alinhamento das partículas vão induzir uma corrente elétrica no cabeçote de leitura escrita. E aí essa corrente elétrica, dependendo do alinhamento das partículas, ela vai ser positiva ou negativa e novamente eu vou distinguir então essas correntes em sentidos diferentes como se fossem os zeros e uns e transmitir esses dados, né, para os componentes do computador, como por exemplo o processador, para que eles sejam tratados. Então a superfície de cada disco ela é organizada em círculos concêntricos, onde a gente, ao longo desses círculos, vai magnetizando a superfície e codificando os nossos zeros e uns. Esses círculos concêntricos, eles são chamados de trilhas. E aí um disco, ele pode ter 50.000 trilhas por centímetro. Então são trilhas com larguras bem limitadas. A gente está falando aí de uma largura de aproximadamente 200 nanômetros. Mas se a gente usar o nosso conhecimento de geometria, a gente vai pensar, ora, mas à medida que eu estou numa área mais externa do disco, por conta do raio, eu tenho um comprimento linear maior do que uma área mais interna. Então, isso significa que eu vou poder gravar mais dados nas áreas externas do que nas áreas internas? A resposta para isso é sim. Então, discos modernos eles logicamente dividem a superfície deles em zonas, tá? Então eu tenho uma zona, por exemplo, que está mais perto do centro do disco e eu vou tendo outras zonas à medida que eu vou passando para mais próximo da borda do disco e a densidade linear, ou seja, a quantidade de bits por centímetro que eu tenho em cada uma dessas zonas, ela pode divergir, e aí a controladora do disco, né, toda a parte eletrônica que controla esse processo de leitura e escrita, ele vai saber lidar com essas densidades diferentes. E além da subdivisão por trilha, eu tenho também que cada trilha é dividida em setores. Então, um setor basicamente é um pedacinho de uma trilha onde eu vou gravar uma quantidade limitada de zeros e uns. Então, por exemplo, a gente pode ter setores com tamanho de 512 bytes. E aí os nossos arquivos vão ser divididos nesses pedacinhos de 512 bytes, onde cada pedacinho desse fica em seu respectivo setor. Aqui nessa imagem, a gente tem dois setores sendo representados, tá? Então aqui eu tenho um primeiro setor e aí eu tenho a formação básica de um setor. Um setor, ele começa com um preâmbulo, que é uma quantidade de zeros e uns que serve, por exemplo, para garantir que a cabeça de leitura ela está corretamente sincronizada. Então, os meus tempos de amostragem, né, da corrente que está sendo induzida na cabeça de leitura, ele coincide com o tamanho de um bit. Então, esse é um sincronismo bem delicado que pode ser testado quando a gente grava uma sequência de zeros e uns que já são conhecidas, e daí a controladora do disco já sabe, bom, se eu conseguir ler essa sequência de sincronização de forma correta, então significa que o meu sincronismo está ok, se não tiver ok, eu vou tentando fazer o ajuste nessa leitura para garantir que tudo esteja acontecendo com o sincronismo correto. Além disso, esse preâmbulo ele também carrega uma identificação do setor para eu poder confirmar em que setor eu estou em um dado instante. Em seguida, eu vou ter o meu conjunto de dados, que são os zeros e uns que realmente interessam para o usuário, né? São os zeros e uns de instruções, os zeros e uns de dados, e isso é seguido de uma área para um código de correção de erro, né? Error Correction Code, ou SCC. Então, se eu quero, por exemplo, empregar um sistema de detecção e correção de erros semelhante ao algoritmo de Hamming,
Só para citar um exemplo, eu tenho um espaço para cada setor para armazenar esse tipo de coisa. E entre dois setores, eu geralmente mantenho uma distância para evitar que um setor se confunda com o outro, e essa distância é a distância intersetor, ou do inglês intersector gap. Além de trilhas e setores, eu também tenho o conceito de cilindro, porque em um módulo como esse aqui, tá? Que a gente mostrou, eu muito dificilmente vou ter um único disco. Geralmente eu tenho 3, 4 discos, até mais, e daí eu vou ter várias cabeças de leitura, uma para cada superfície do disco. Então, o disco lá vai ter o lado A e o lado B. Eu vou estar gravando e lendo dados de todos os lados do disco. Então, como está mostrando nessa figura aqui, por exemplo, esse aqui é um módulo com 4 discos, e aí eu tenho uma cabeça leitura para a superfície de cima desse disco e uma cabeça leitura para a superfície de baixo desse disco. E a mesma coisa acontece para todos os discos. Então, para 4 discos eu vou ter 8 cabeças de leitura. Cada cabeça leitura está conectada a um braço que se mexe. E aí esses braços eles estão conectados a um único motor. Então o motor ele vai comandar uma cabeça leitura para se posicionar numa posição radial X. Todas as cabeças de leitura estão indo para aquela mesma posição radial. E aí a gente vai ter então várias trilhas sendo lidas, todas as trilhas de mesmo tamanho, elas são concêntricas, e a esse conjunto de trilhas que são lidas de forma simultânea, a gente dá o nome de cilindro, né? Porque elas vão lembrar o cilindro lá da nossa geometria. E a gente falou que os discos são mais lentos, né? Por que eles são mais lentos? Bom, porque para início de história eles são unidades eletromecânicas, então eles têm partes que se mexem. E aí o controle dessas partes móveis, ele geralmente é bem mais lento do que o controle sobre coisas que são puramente eletrônicas. Então o que é que determina o desempenho de um disco? Eu vou ter aí um tempo chamado de seek, o tempo de procura, que é o tempo para que um braço saia de uma posição e se posicione no raio correto de uma trilha que possui um setor que precisa ser lido. Então, o braço de leitura ele vai precisar de um tempo para fazer essa viagem até a posição correta. Esse tempo a gente chama de tempo de seek. E aí ele vai variar de 4 milissegundos a 12 milissegundos, talvez até um pouco mais. Por exemplo, se a gente está considerando HDs para notebooks, que por conta de restrição, né, de consumo de energia, aquecimento, eles tendem a ser um pouco mais lentos, então esse tempo pode ser um pouco maior. Aí depois que o braço está posicionado na posição correta, tem o tempo do disco girar para fazer com que o setor que eu quero ler ele esteja posicionado exatamente abaixo da cabeça de leitura. Isso é o que a gente chama de latência rotacional. E aí esse tempo ele é influenciado pela velocidade de rotação do disco. E é por esse motivo que eu tenho um desempenho melhor, por exemplo, em um disco de 7.200 rotações por minuto do que em um disco de 5.400 rotações por minuto. Esse tempo de latência ele vai variar e hoje em dia em algo entre 3 e 6 milissegundos. E por fim eu tenho o tempo de transferência. Rapaz, tem um hífen nada a ver aqui, né? Pronto, corrigi. Esse tempo de transferência ele depende da densidade linear, ou seja, quantos bits eu tenho por centímetro. E aí quanto mais denso for o disco, mais rápido esses bits vão desfilar embaixo da cabeça de leitura e a leitura mais rápida vai ser. Então nesse vídeo a gente consegue ver que, bom, a olho nu, o tempo de seek, por exemplo, que é esse tempo do braço se colocar na posição radial correta, parece ser bem rápido. Mas o fato desse tempo ser medido em milissegundos já deve colocar em perspectiva o quão mais lento esse tempo é comparado com a velocidade de funcionamento de um processador que opera na casa de nanosegundos. Então daí a gente vê que realmente um processador, por exemplo, esperar uma operação de disco para poder fazer uma outra coisa em seguida, essa pode ser uma espera gigante. E os fabricantes eles vão ter estatísticas e uma taxa de leitura máxima, teórica, mas isso dificilmente vai coincidir porque a estatística do fabricante
ele leva em consideração uma série de coisas, como por exemplo a leitura de preâmbulo, a leitura de SCC, tudo isso vai influenciar na medição de desempenho que ele faz, mas isso não se traduz na leitura de dados úteis. Se eu for considerar somente os dados úteis para o usuário final, geralmente é uma quantidade menor, porque preâmbulo, SCC não é considerado dado útil nesse contexto, pelo menos não para o usuário final, e com isso o desempenho que o usuário vai perceber quase 100% vai ser inferior àquele publicado pelo fabricante. E em unidades de disco, a gente também tem a figura de uma controladora, que é um circuito, né, eletrônico que vai ser responsável por controlar as funcionalidades do disco. Então ele vai oferecer uma interface para o sistema de computador que vai poder transmitir comandos do tipo: faça uma leitura, que é um read, faça uma escrita, que é um write, ou formate, tá? O que é formatar? É reescrever os preâmbulos, tá? Tecnicamente formatar, então, não é simplesmente apagar o conteúdo do disco, ele vai além disso, ele significa que os preâmbulos eles serão reescritos ao longo do disco. E essa controladora vai fazer o controle de coisas como, por exemplo, a movimentação do braço, a questão da detecção e correção de erro, conversão paralelo serial, por exemplo, para pegar os 8 bytes que são informados de forma paralela e converter em uma série de bits que vão ser gravados no disco e vice-versa. Então esse é o tipo de coisa que uma controladora de disco ela está preocupada. Então vamos aproveitar que esse tema, né, de discos, de HDs, eles despertam uma série de curiosidades e fazer uma sessão de perguntas e respostas. E a gente pode chamar essa sessão de perguntas aleatórias. Então vamos lá, primeira pergunta. Eu gosto de um jogo que precisa de 8 GB de memória e eu tenho um notebook com 500 GB. Eu vou conseguir rodar o meu jogo? A gente tá falando de coisas diferentes aqui. Se o teu jogo tá dizendo que ele precisa de 8 GB de disco, então você tá ok. Agora, se ele tá dizendo que você precisa de 8 GB de RAM, então ele precisa de memória principal. Então você ter um disco de 500 GB não vai ajudar porcaria nenhuma, a menos que a sua ideia seja instalar o mesmo jogo várias vezes. Próxima pergunta. Eu tenho um gabinete transparente e gostaria de colocar um ímã de geladeira para enfeitar o HD. Isso é seguro? Olha, eu nem vou entrar no mérito dessa ideia porque eu não quero ser grosseiro aqui com ninguém, mas o disco ele é de uma superfície magnetizável, então ímãs, superfícies magnetizáveis e coisas metálicas não são a melhor das ideias. Hoje em dia a gente tem até discos que têm uma resistência maior à interferência magnética, mas por precaução, que tal não? Eu gostaria de usar o notebook enquanto eu corro em uma esteira ergométrica. Tem problema? Olha, seu professor de educação física certamente tem coisas para falar sobre isso. Mas do ponto de vista de segurança de um HD, que é um negócio que tem partes móveis, partes mecânicas, você tá lá. Pode provocar algum mau funcionamento. No mínimo, você vai colocar um motor que gira o disco para trabalhar de forma mais forçada. E eu não vou nem falar de se você derrubar o seu notebook nesse processo. Muito provavelmente o que vai acontecer é que se a cabeça de leitura estava posicionada em um setor e a cabeça de leitura colidir com a superfície do disco, tchau, tchau, disco. Vamos para a próxima. Eu gostaria de apagar algumas fotos de família para proteger a minha privacidade caso o meu computador seja apreendido. Foto de família, computador sendo apreendido. Formatar resolve? Olha, uma formatação, tipicamente, ela vai reescrever preâmbulos. Então, o conteúdo dentro dos setores, os zeros e uns que estavam lá, eles vão continuar lá. O que pode ser recuperado em um processo de perícia, já que a gente está falando de apreensão, né? Então, não sei que danada de foto de família é essa que você quer proteger. Mas uma remoção só vai realmente ser efetiva se você reescrever o conteúdo dos setores.
por exemplo, colocar 000 em todos os bits de cada setor, aí sim você está fazendo uma limpeza. Agora, obviamente, esse é um processo que vai levar algum tempo e vai exigir algum conhecimento técnico. Então, alternativamente, você pode jogar o seu HD na fogueira. Chega de pergunta, vamos continuar com a videoaula. Isso que eu vou mencionar agora é mais uma curiosidade histórica, porque talvez alguns de vocês que estão assistindo não tenham vivenciado isso, mas outras pessoas vivenciaram, podem mencionar, e eu acredito que é importante vocês saberem pelo menos do que se trata. Mas a gente tem também a figura dos discos flexíveis. E aí a gente entender a existência dos discos flexíveis ajudam a gente a entender por que HDs são hard drives, né? Discos rígidos. Porque os pratos onde a gente faz a gravação dos bits, eles são realmente rígidos. O que é diferente da mídia desses outros discos aqui que são flexíveis, que elas também são magnetizáveis, mas foram construídas com material flexível, objetivando facilitar a troca de dados, o que foi particularmente importante em uma época em que a gente não tinha memória flash, então a gente não tinha pendrives, por exemplo, e numa época em que as redes de computadores elas não estavam evoluídas ao ponto da internet, por exemplo. Então era muito mais comum, quando a gente saía, por exemplo, de um ambiente de casa para um ambiente de trabalho, a gente usar disquetes para poder levar os dados de um canto para o outro. Então, caso você seja uma pessoa bem mais jovem e talvez nunca tenha visto um disquete, né? Só por curiosidade. Então, como mostra a imagem, esses são discos flexíveis. Eles são inseridos no computador e retirados com facilidade. No caso do disquete de 3,5, então a gente já tem uma capa metálica que protege o acesso ao disco magnetizável, e aí o leitor ele tem que ter uma forma de puxar essa capinha metálica para poder posicionar o cabeçote de leitura, para poder a partir daí fazer as leituras e as gravações. E eu até brinco sobre essa tecnologia, que eu digo que essa tecnologia foi feita pelo capeta em pessoa, porque eu tive que lidar com isso quando eu comecei a estudar computação, e isso já foi ali em torno de 1999, então o uso do disquete ainda era relativamente comum, pelo menos aqui no Brasil, e ele era altamente propenso a erros. Então você gravava uma coisa no disquete, gravava uma coisa de novo, gravava uma terceira vez, a chance já era de que você não ia conseguir mais fazer uma leitura confiável daquilo. Então eu e meus colegas de turma até brincávamos, a gente precisa levar o nosso trabalho em 3 disquetes diferentes, porque se a gente tem uma apresentação para fazer e a gente leva o conteúdo de um disquete e dá erro e a gente não tem um mísero backup, então a gente estava ferrado. E as chances de acontecer um erro e a gente não conseguir fazer uma leitura eram altas. Então eu fazia N backups, né, dessas coisas. E por que esse sistema era tão propenso a erro? É porque nos discos rígidos, só para citar um exemplo, a cabeça de leitura ela não toca a superfície magnetizável. Ela fica bem próximo, e quando eu digo bem próximo, eu estou falando de uma distância inferior à espessura de um fio de cabelo, para garantir que os fenômenos de leitura e escrita eles aconteçam de forma correta, mas ele não toca, porque caso ele toque, a gente vai ter um atrito que vai desgastar essa superfície e, sem dúvida nenhuma, comprometer o bom funcionamento do disco, a confiabilidade dele. Até por isso que essa caixinha aqui de um módulo de disco, ela é fechada. E uma excelente forma de você estragar um disco é abrindo em um ambiente não controlado. Porque partículas de poeira ou qualquer outra coisa, elas vão poder entrar aqui e vão contaminar o ambiente interno disso aqui e, por exemplo, prejudicar o acesso da cabeça de leitura a regiões do disco ou danificar a própria superfície do disco, e aí você vai perder os seus dados. Até por isso que um sistema relativamente caro de recuperação de dados de HD que envolvam a abertura do HD precisam ser feitos em um ambiente controlado, em uma câmara limpa, para garantir que não vão existir partículas de poeira, por exemplo, que possam contaminar o processo. Mas isso não acontecia nos disquetes. Nos disquetes, a cabeça de leitura, ela tocava a mídia. Então, se eu tinha a mídia aqui, então a cabeça de leitura, ela meio que mordia a mídia. E isso fazia com que, à medida que o disco fosse girando, acontecesse um desgaste do disco com o tempo,
E naturalmente, né, sem nenhuma surpresa, erros passariam a ocorrer depois de um tempo de utilização. E até por isso que essa tecnologia está totalmente obsoleta. Hoje, basicamente, ela não é utilizada, graças a Deus. Agora, falando de como os discos eles se conectam ao restante do sistema de computador. Houve um momento na história da evolução que os discos eles precisavam de uma placa externa, uma placa à parte, quase como a gente tem uma placa de vídeo, uma GPU hoje em dia, que precisava ser instalada no computador para fazer o controle da unidade de disco. Porém, essa placa ela passou a ser integrada ao próprio disco. Então, o disco ele hoje tem um circuito eletrônico na parte de baixo dele que tem implementada ali a função do controle. Foi daí que surgiu o nome IDE, os discos IDE. O IDE aí vem de Integrated Drive Electronics, que é uma referência ao fato de que a controladora se encontra integrada ao próprio disco. E aí, operações de leitura e escrita, elas recebiam alguns parâmetros nesse padrão de comunicação aí trazido pelo IDE. A gente sempre precisava identificar qual era a cabeça de leitura, qual dos cabeçotes de leitura a gente estava querendo acessar. Em um dado momento, a gente precisava identificar qual cilindro estava sendo acessado e qual setor dentro daquele cilindro. Então, com isso, a gente identificava exatamente onde, nessa unidade de disco, a gente gostaria de fazer uma operação de leitura ou escrita. E para cada parâmetro a gente tinha uma quantidade de bits associados. Então eu tinha, por exemplo, 4 bits para identificar qual cabeçote, e aí eu poderia ter até 16 cabeçotes de leitura e escrita, por isso. Eu tinha 6 bits para poder representar qual era o setor, então eu poderia ter no máximo 2 elevado a 6 setores, e eu tinha 10 bits para representar um cilindro. Então tudo isso limitava o maior tamanho de disco em termos de espaço de armazenamento que eu poderia ter. E à medida que os discos foram evoluindo, esse esquema passou a não ser adequado. Então, a partir daí surgiu um Extended IDE ou EIDE, que permitia que eu utilizasse discos maiores e inclusive trocou pela primeira vez o sistema de endereçamento dos setores no disco. Então agora eu tinha setores sendo endereçados sequencialmente. Eu tinha de 0 até n-1. Eu não me preocupava mais, poxa, esse setor ele está na cabeça de leitura tal, no cilindro tal. Esse processo de conversão de um número de setor para em que cabeça de leitura, em que cilindro ele está, tudo isso era feito de forma automática pela controladora do disco. Então ficava mais conveniente a gente programar as coisas relacionadas ao disco dessa forma. E aí eu tinha um número de bits para poder representar cada um desses setores nesse novo esquema de endereçamento. Mas de novo, o tamanho do disco foi aumentando e aí a quantidade de bits reservada para identificar setores já não era mais suficiente, a gente precisou evoluir de novo e até hoje a gente está nessa história de à medida que os discos eles vão crescendo e precisando de mais bits para identificar mais setores, a gente precisa fazer pequenos ajustes a essa interface, né, IDE. E junto com as evoluções dessa quantidade de bits para endereçamento, o padrão ele também ganhou a habilidade de controlar até 4 discos. Antes, a quantidade máxima de discos que eu poderia ter era até 2 discos. Eu consegui incorporar o controle de unidades de CD-ROM, por exemplo, a esse controle e por aí foi. E em termos de taxa de transferência máxima, quando eu estou falando do IDE clássico, eu estou falando aqui do cabo clássico, que era um cabo flat, né, com 80 fios paralelos que eram utilizados para ligar esses discos. Eu estou falando de uma velocidade de transferência máxima de 133 megabytes por segundo. Porém, em um dado momento, a gente saiu dessa forma de transferência em paralelo para uma transferência serial, e foi daí que nasceu os discos SATA, né? Que vem do Serial Advanced Technology Attachment. E aí eu passei a transferir os dados do meu sistema de computador para a controladora do disco, bit a bit, um atrás do outro. Então pode surgir a dúvida, né? Tá, mas se antes eu transferia vários bits por ciclo e agora eu estou transmitindo 1 bit por ciclo, então eu não piorei o desempenho? A resposta para isso é não, porque eu tenho problemas que ocorrem quando existe a transferência em paralelo.
Um fio, por estar muito próximo do outro fio em um cabo flat, por exemplo, ele pode interferir de um jeito que o sinal de dois ou mais fios passa a não ser lido, e aí a gente precisa ter uma retransmissão, e tudo isso compromete o desempenho final dessa transferência usando essa abordagem paralela. Quando eu tenho uma transmissão serial, então eu tenho uma quantidade bem menor de fios, tá? Um fio para transmitir, um fio para receber, já que essa transmissão vai ser bit a bit, sem maiores riscos de um fio estar interferindo no outro, e com isso eu posso aumentar a velocidade de relógio associada a essa transmissão, e o resultado final é que numa transmissão serial eu consigo um desempenho melhor do que eu consigo em uma transmissão paralela. E eu ainda tenho outras vantagens, como o cabo fica menor, e aí com o cabo menor eu melhoro a questão da circulação de ar dentro de um computador, melhorando o resfriamento, então a vida termina ficando mais fácil. E hoje a gente tem SATA, SATA 2, SATA 3, onde cada variante significa que eu consigo operar em uma velocidade maior. Agora, um padrão é compatível com o outro, né? Para frente e para trás, ou seja, se eu estou com uma placa-mãe que trabalha com discos SATA 2, ainda assim eu consigo comprar um disco SATA 3 e colocar nessa placa-mãe e ele vai funcionar, porém limitado à velocidade associada ao SATA 2. E o inverso também acontece. Se eu tenho uma placa-mãe que opera com o padrão SATA 3 e eu tento colocar um disco mais antigo, SATA 2, eu vou conseguir fazer essa conexão, mas novamente limitada à versão mais antiga em termos de velocidade. Isso é o que a gente tinha para essa videoaula. Esse assunto de memória secundária vai ser continuado na nossa próxima videoaula e a gente fica aqui à disposição para as dúvidas de vocês. Precisando, só mandar sua mensagem que a gente vai fazer o nosso melhor para responder. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.